Então, boa noite, queridos. Eu já fechei os microfones aqui. A gente segue. Vamos começar. Boa noite, Anete, Ana Paula, Jacinta, Débora. E aí, então, a gente vai começar com as nossas preces e a gente vai seguir com a meditação guiada no Lama Alam, tá? Tomando a mente como caminho, repousando na quietude da consciência e meus movimentos da mente. Pra gente aproveitar o finalzinho aqui dos nossos encontros das terças. Talvez mais uns 2, 3 encontros sobre esse tema aqui do Aquietando a Mente. Hoje a gente termina a leitura do livro, né? Mas a gente aí vamos conversar um pouquinho. Tá bem? Então deixa eu compartilhar. Já vou compartilhar isso aqui. Então vamos começar, queridos, deixando a nossa atenção, nossa consciência repousar no momento presente. E a gente ilumina agora as sensações táteis do nosso corpo, onde a gente está sentado. Deixa o corpo relaxado, respiração natural, solta as preocupações. E vamos começar o nosso encontro nos conectando com a nossa motivação mais profunda, com o contexto do nosso caminho e renovando os nossos votos, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche. Olhando esse mundo tão conturbado, que não é nem um pouco diferente da nossa própria mente. Então a gente aspira a poder, né, purificar a nossa própria mente, liberar a nossa mente da confusão e aspirando que todas as mentes de todos os seres possam ser pacificadas. Que todos nós possamos encontrar um caminho de transformação verdadeiro, para que a gente possa manifestar toda a sabedoria, toda a compaixão, todas as qualidades que repousam na nossa verdadeira natureza, assim como todos os Budas fizeram. Então a gente começa lembrando desse conjunto de ensinamentos que nos coloca em perspectiva para a nossa prática. Os 4 pensamentos que transformam a mente, ou as 4 revoluções na perspectiva, fazem com que a gente compreenda todo o potencial que está nas nossas mãos. A gente começa lembrando, né, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Esse pensamento só tem sentido se a gente considera a continuidade da consciência. Essa é a hipótese fundamental para que o caminho tenha sentido. Então, a gente considera que nós nos conectamos com muitas causas e condições favoráveis nas nossas vidas anteriores, que agora a gente pôde ter esse corpo humano com todas as sua inteligência, suas qualidades, mas em especial por a gente poder praticar, ter encontrado os nossos mestres, ter encontrado o Dharma vivo, essa tradição viva. Então a gente se alegra com a nossa vida humana preciosa, se empodera. Mas aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Essa é a natureza de todos os fenômenos. Todos os fenômenos surgem de causas e condições. Não tem uma existência inerente. São originados dependentemente. Com isso, quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Essa é a natureza de todos os fenômenos. Desde o fenômeno mais grosseiro ao mais sutil. Nosso corpo, nosso ambiente, nossa energia, nossos sentimentos e nossa própria mente. Tudo está sujeito à mudança. Então a gente cuida de aproveitar cada momento como um momento de prática. A gente acolhe toda a nossa experiência, diversidade e felicidade como caminho, para a gente não perder tempo, nos preparar para todas as mudanças que virão, em especial a nossa própria morte. No caso, a dissolução dessa configuração, dessa vida. Aí a gente lembra também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda a compreensão da natureza
interdependente das causas e condições, natureza do karma, a natureza da causalidade. Então a gente cuida das nossas ações, e tudo está interligado. O universo, o ambiente, nosso comportamento e nossa mente. Então a gente cuida daquilo que está sob o nosso domínio, que é o nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente. Procurando manifestar ações, né, em corpo, fala e mente que nos levem à virtude e nos afastar daquilo que nos causa sofrimento para nós e para os outros. Por fim, a gente aprofunda a compreensão da natureza do sofrimento, lembrando que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara, reino do desejo, da forma e da não forma, é um oceano de sofrimento. Enquanto estamos operando com a nossa mente em Sansara, ou seja, não reconhecendo a nossa verdadeira natureza, operando com dualidade, vai surgir o autocentramento, as aflições mentais, com elas as ações não virtuosas, com elas o sofrimento. E essa roda se retroalimenta. Então a gente entende claramente onde a gente vai trabalhar, é na nossa própria mente, liberando ela todas as aflições e, por fim, a própria ignorância e delusão. E o caminho faz todo sentido. Então, ao me recordar disso, possa a minha mente voltar-se para o Dharma. A gente reafirma essa intenção de liberar a nossa mente e reconhecer a verdade, o Dharma sagrado, a verdade. Então, para isso, a gente renova o nosso voto de refúgio, do caminho de transformação genuíno, e o nosso voto de Bodhisattva, de trilhar esse caminho para liberar a nossa mente, para trazer benefícios verdadeiros aos outros seres, que em última instância é ajudá-los a liberar as suas próprias mentes. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chadan Saki Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sangye Druparsho Sangye Chadan Saki Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sangye Druparsho. Então o natural surgir com o nosso refúgio bodhicitta, surgir em nós essa alegria em aspirar que todos os seres tenham a felicidade genuína e suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que estão próximos e da aversão aos que estão distantes. Então, com essa contemplação, com essa energia, com esses votos renovados, a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche com a prece das 7 linhas, pedindo que ele venha, né, assim que a gente chama por ele, para nos trazer bênçãos, para remover todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos, para que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava,
que alcançou o espantoso, supremo Siddhi, a iluminação completa, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis, ou seja, muita atividade iluminada ao redor dele. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Enquanto a gente faz então a prece em tibetana, a gente imagina que 5 luzes de sabedoria saem do coração de Guru Rinpoche em nossa direção, na direção de todos os seres, nos abençoando, nos ajudando, tocando nossas mentes e corações para remover todos os obstáculos, para a gente realizar a nossa verdadeira natureza, assim como ele realizou. Orgenyu gi nu jansam pema gi dompola yatsen gi nyudrune pema juni jesodra kurdukandro mampekor Keki Jesu dadruki jengelopti Shesu so Guru Pema Siddhi Hum Orgenyu gi no jansam Pema gesa dompolaya tsencha gi nyudruni Pema jone Jesudra kurdukandro mampekor Keki Jesu dadruki jengeloptir Shesu so Guru Pema Siddhi Hum. Pela força da nossa prece, nossa confiança crescente, alegremente Guru Rinpoche se dissolve em luz, se transforma numa esfera luminosa, radiante, com as 5 cores de sabedoria. Essa esfera radiante vem para o topo da nossa cabeça, da cabeça de todos os seres, desce pelo canal central, repousa em nossos corações. Mas aqui agora nós recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Que é para sustentar esse reconhecimento, a gente então vai fazer a nossa prática, tomar a mente como caminho, tomar a consciência e as aparências como caminho, até que a gente possa cada vez mais realizar diretamente essa verdadeira natureza. Então, queridos, convido vocês a encontrar uma posição confortável. A gente vai fazer uma prática de 24 minutos, conduzida pelo Lama Alam, tá? Tomando a mente como caminho, repousando na quietude da consciência e meus movimentos da mente. Só um minutinho. Na verdade, eu vou deixar aqui. Ok. Tá ouvindo, Emília? You may take as much time as you like to gradually, sequentially, settle your body, then your breath, then your mind in the natural state. Você pode tomar o tempo que você desejar para gradualmente e sequencialmente estabelecer o corpo, então estabelecer a respiração, e então a mente em seus estados naturais. For settling the body is the foundation. For settling the respiration in its natural rhythm. And that's the foundation
for settling the mind in its natural state in a sustainable way. Estabelecer o corpo no seu estado natural é a base para estabelecer a respiração no ritmo natural, que por sua vez é a base para estabelecer a mente no seu estado natural, de uma forma sustentável. The more deeply relaxed you are, especially in your mind, the more sustainable will be your practice. Quanto mais relaxado você estiver, especialmente a mente, mais estável vai ser a prática. And you will find, as you progress along this path, that it takes less and less effort to maintain the stillness and clarity of your awareness. Conforme você avançar nesse caminho, você vai descobrir que precisa cada vez de menos esforço para manter a quietude e a clareza da consciência. For every session of this practice, we let the eyes be open. Em cada sessão desse tipo de prática, nós deixamos os olhos abertos, But vacantly rest your visual gaze in the space in front of you without taking any interest in any visual appearances. mas deixe o olhar repousar uniformemente no espaço à sua frente, sem focar deliberadamente nenhum objeto visual. And likewise, you take no interest, you do not deliberately give any attention to any sounds that may arise. Da mesma forma, você não tem nenhum interesse, você não dá deliberadamente nenhuma atenção aos sons que acontecem ao seu redor. Nor any interest to tactile sensations. Você não se interessa nem pelas sensações táteis. The overwhelming focus of your interest, of your awareness, is simply in resting in the awareness of awareness. O interesse completo, total da sua prática é repousar na quietude da consciência da consciência. But you are aware of the movements of the mind just enough so that they do not perturb the stillness and clarity of your awareness. Mas você está consciente dos movimentos da mente o suficiente para que eles não perturbem a quietude e a clareza da consciência. But don't seek to modify any of the movements of the mind. Mas não tente modificar nenhum dos movimentos da mente. Don't try to stop them. Não tente pará-los. Don't try to perpetuate them Não tente perpetuá-los. or improve them in any way. Ou melhorar de forma nenhuma. Note them just enough not to be drawn away by them. Note-os apenas o suficiente para não ser arrastado por eles. Just enough not to identify with them.
Só o suficiente para não se identificar com eles. Let your body be still like a mountain. Deixe o seu corpo imóvel como uma montanha. And your awareness still like space. E a consciência quieta como o espaço.
core pith instructions that we bear in mind throughout this practice are to sustain this still, clear, discerning awareness of awareness itself. A instrução essencial que nós sustentamos na mente durante toda essa prática é de sustentar a consciência clara, quieta e discriminativa da própria consciência. Without distraction and without grasping. Sem distrações e sem fixações. Again, without distraction means whatever appearances arise, sensory or mental, you're not drawn away from the stillness. You don't follow after them. You don't move. Sem distrações significa que sejam quais forem as aparências que surgirem para a consciência, sejam físicas ou mentais, nós não deixamos ser arrastados por elas. Nós não seguimos, nós não vamos atrás delas. Nós não nos movemos. But it will take some time to master that. Mas leva algum tempo para ganhar maestria sobre isso. Again and again. Involuntarily, our awareness will be set into motion. Vez após vez, involuntariamente, a nossa consciência vai ser colocada em movimento. Recognize that as swiftly as possible. Reconheça isso o mais rapidamente possível. With your faculty of introspection. Com a faculdade da introspecção. And as soon as you've noted that distraction has carried away your awareness, relax. E assim que você notar que a distração arrastou a consciência, relaxe. The first response is not to tighten up or try to fix it. The first response is to loosen up. A primeira resposta não é se contrair, tentar consertar. A primeira resposta é relaxar. And then give just enough effort to releasing the grasping onto whatever carried your attention away. E faça só esforço suficiente para soltar a fixação ao que quer que tenha arrastado a consciência. Relax, release, then return to the throne. Relaxe, solte e retorne para o trono. Awareness resting in its own place. A consciência repousando em seu próprio lugar. We sustain such stillness without distraction and without grasping. E nós sustentamos a quietude sem fixações e sem distrações. Grasping means identifying with any of the subjective impulses of the mind, including thinking, feeling, and so on. Fixações significa se identificar com todos os impulsos subjetivos da mente. Pensar, sentir, etc. But we will identify again and again out of sheer habit. We will do so again and again out of sheer habit. We will identify with activities of the mind. Mas vez após vez, por puro hábito, nós vamos nos identificar com as atividades da mente. And introspectively, as soon as you see that you have identified with some movements of the mind, let your first response be, loosen up. E assim que você notar que você se identificou com algum movimento da mente, desde que a primeira resposta seja soltar. Give just enough effort to disengage your awareness from that activity of the mind. Faça apenas o esforço suficiente para desconectar a consciência das atividades da mente. And return. E retorne. So even when the mind becomes dull, don't try to fix it. Mesmo quando a mente ficar sonolenta, não tente consertar. Free of identification with that dullness, rest in the natural luminosity of your awareness and vividly be aware of the dullness of your mind. Livre da fixação à sonolência da mente, deixe que a luminosidade natural da consciência brilhe. E observe vividamente a sonolência da mente. Calmly be aware of disturbances taking place in the mind. Calmamente tome consciência das perturbações que ocorrem na mente. And vividly be aware of the dullness that may set in to the mind. E vividamente observe a sonolência que pode se estabelecer na mente. Let's continue practicing in silence. E nós seguimos então a prática em silêncio.
Então, gentilmente, no seu tempo, deixa a consciência agora iluminar todo o campo de aparências do corpo, do ambiente. E alongando o corpo, soltando o corpo, com gentileza. A gente volta aqui para o nosso encontro. Tudo bem? Boa noite para quem eu não vi ainda, Daci, Maurício. Boa noite, gente. Boa noite. Roberto tá aí, Jacenta. Então essa é a condução assim que arredonda, né, assim a prática de tomar a mente, né, a consciência e as aparências como caminho, mas em especial as aparências do espaço da mente. Porque nessa prática de shamatha, a gente vai, a intenção de praticar as 4 atenções, os 4 tipos de atenção, né, de atenção plena, é a gente recolher a nossa consciência, né, para o substrato, reconhecer o substrato, a consciência substrato, né? Seria o terceiro e a 4ª. Tudo bem? Tem alguma dúvida assim que surgiu sobre a prática? Não. Ainda tem? Acho que mais não, né? Agora é praticar, né? É praticar um pouco, se familiarizar, né? Porque lembra a compreensão até o ponto da gente poder explicar para alguém. E agora buscar a experiência direta, que aí é sentar e de fato praticar. Até a gente ganhar a realização, depois se familiarizar com a realização e ganhar confiança, inabalável. Aí é uma mente do Buda. Oi, Ana, ou Paulo. Cada vez que eu vou me aprofundando nessas meditações, né, eu tô vendo um apego que eu não vi assim tão forte, porque quando um médico tibetano falou para mim, você tem apego, isso há uns 2 anos atrás, parecia que ele estava falando que eu tinha um câncer. Nossa, gente, esse cara é meio doido, porque para mim estava tudo bem, né? E não tinha, sabe, a noção disso. E hoje, me adentrando a essa questão, né, eu vejo como ele me toma, o meu apego, tudo me toma, sabe? Ou é o pensamento de uma coisa que não tem nada a ver, de uma blusinha, ou é da geladeira que faz um barulho, e eu me apego. Nossa, uma quantidade de apegos, assim. Que bom, Eu Paula. canso, Que bom, Ana. eu canso. Ver isso é muito importante, né? Ver isso é muito importante. É Esse meio dá conta. angustiante, às vezes, porque às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu não vou livrar-me disso, eu acho que eu vou ter que ir para um lugar assim que não, que Não é nem o lugar, aonde você for, sua mente vai. Então, não é o lugar. Então, não vá por aí. Mas lembra que a primeira experiência, quando a gente começa a meditar, a primeiro sinal de progresso é reconhecer essa mente completamente descontrolada. Esse é o primeiro sinal de progresso. Então, é só agora que a gente precisa somente entender que é assim que a nossa mente está operando há vidas. E agora a gente está tendo a chance de olhar para ela. E o que a gente precisa fazer? Consertar? Evitar? Não! Só simplesmente soltar. Soltar a fixação, soltar o apego, a aversão, essa reação que a gente costuma ter sem nenhum controle em relação às aparências que surgem. É só isso. A gente vai ter que ter um pouco de paciência, né?
Claro, muita paciência, como o Lama Santa diz, paciência, né? O Lama fala que Lama Santa fala que as 4 qualidades do praticante é verdade, coragem, paciência e perseverança. Então a paciência é muito importante, não é à toa que ela é a 4ª perfeição também, né, no caminho, né? É. Oi, Roberto. Olá, boa noite a todos. Boa Eu noite. acho muito interessante, e não é fato para mim, ao contrário, é realmente perceber que consciência e mente são aspectos diferentes, entendeu? De que realmente, Mas você já consegue. olha, intelectualmente mole, entendeu? Sim, mas na Intelectualmente, experiência, na experiência. mas na experiência, às vezes eu observo quando eu estou ficando com sono. Aí tem duas, uma. Eu perco o sono, porque eu estou observando, e outra eu desmaio, que eu durmo, Não, mas entendeu? não, esqueça. Agora, agora, que agora. Às vezes os mestres E fazem é assim, né? porque Zonza, que a gente faz assim. Vamos meditar agora, agora. Reconheça a consciência agora. eu não sei se eu estou reconhecendo a consciência ou a mente, entendeu? Eu posso chegar e falar, olha, vou pensar que, quer dizer, vou tentar perceber os pensamentos como se fossem um sentido, como eu estou olhando aqui, vendo os quadradinhos de vocês. Realmente, os pensamentos vão e vão, voltam e vão. Mas Entre isso um parece, pensamento e outro, o que é que fica? eu não sei explicar, não sei exatamente o que que Mas fica. você não precisa É. explicar, mas não é para você explicar. É para você experimentar. Entre um pensamento e outro, qual é a sua experiência? Dá uma sensação de que eu estou presente em alguma coisa, sabe? Pronto. Assim, É isso dá aí. essa É sensação, isso aí. mas É isso. Mas é isso. A dá uma consciência sensação de é que eu essa estou presença. presente. É essa presença. A consciência é essa presença. É, diminuir um pouco o aspecto cascata do pensamento, talvez é o Não primeiro tem, passo. não precisa. Você não precisa buscar modificar, alterar, querer que a mente seja assim, seja assado. Isso aí é o ego tomando, entrando em cena. A gente vai soltar todas as expectativas e todos os temores. Porque, Flori, para usar a mente como caminho, eu acho que um primeiro passo é perceber que elas não são coincidentes, né? Ou não? Tá dito isso, né? O próprio Dude É, Olimpa disse isso. Primeira coisa é reconhecer essas duas, mas isso é um reconhecimento assim. Não tem elaboração para isso. é. Porque Consciência uma coisa é você, é e uma mente. Mente é categoria, o quê? É o campo onde surgem pensamentos, é o movimento que surge aparências, isso pensamentos, sim, imagem. Quando isso cessa, e em algum momento cessa, rápido, às vezes um segundinho assim, tudo isso na verdade acontece no campo da consciência, surge, permanece e se dissolve na consciência. Aí a gente tá tentando reconhecer essa consciência, esse campo que está sempre que permite que a nossa experiência se dê. Esse é o ponto. Mas você está chegando, Roberto. Você tá chegando. é, Agora não procura explicar, porque na hora que você tenta explicar, você ativa, você se afasta da experiência direta dessa presença e é como se sacudisse o copo e porque um a mente em aspecto, movimento já toma de conta é, de novo. um aspecto eu não acho tão difícil, de que a minha experiência é por causa, tem causas e condições, ela não é inerente a si própria. Eu acho isso tão Não é, a razoável. prática não é isso. A prática não é a É, gente eu analisar, sei. não é isso. A prática agora é só você primeiro repousar na É que, quietude Flori, da é que consciência em meio aos movimentos da esse mente. pressuposto já dá uma boa ajuda, pelo menos no laboratório da vida, porque faz Mas com que eu isso, seja um pouco menos apegado, pronto, tudo entendeu? bem. Isso aí são consequências, você vai ver na causa. É, Mas se eu sou a ninguém prática não é particular, isso. A prática você tem que eu soltar sei. tudo isso. Tudo que você acha Isso. deixa de ser avaliação, que é bom, a causalidade. Não, solta tudo isso. A prática é ficar nesse lugar de reconhecer É. o espaço da consciência e os movimentos da mente que surgem nesse espaço, as aparências que surgem nesse espaço. A E que prática é isso.
Que realmente é diferente o que a gente está chamando como um dedo indicando de consciência e o que a gente está chamando de mente. São duas coisas em que muitas vezes parecem a mesma coisa, mas não é, Pronto. né? Mas No aí fundo é isso. você vai olhar diretamente, você vai experimentar Olhar, olhar, diretamente. é porque a gente, quando a gente fala essas palavras, a gente tem que sempre interpretar com um grão de sal, porque olhar diretamente sempre parece um sujeito olhando um objeto. E Por não é enquanto bem vai ser, isso, mas por enquanto vai ser, vai ser. Vai entendeu? ser, vai ser, até que a gente consiga repousar na experiência não dual. Mas por enquanto vai ter um observador, a consciência, observando a si mesma e as aparências que surgem. Vai ter um aspecto de dualidade até a gente poder realmente soltar essa garrinha E que por mais fica estranho que ativa. esteja, a consciência não dual, ela ela não é o nada, entendeu? Isso é uma Por coisa enquanto muito agora isso surpreendente. não vai importar muito não, porque agora a gente está tentando experimentar a consciência que a gente tem agora, que é possível para nós agora. Entende? Primeiro a gente começa assim. A gente não começa com a expectativa, com um conceito do que é consciência não dual. A gente começa experimentando a Eu consciência. sempre tento fazer a minha análise através de experiências diretas que eu tive. Eu lembro, por exemplo, quando eu Mas era criança. nesse caso, a prática não é fazer análise. Entende? Esse é o ponto. É, A gente tem que passar por essa etapa primeiro. Depois a gente vai analisar. Vai mas analisar, que são as partes de porque Vipassana, uma mas agora coisa não. Uma coisa é a gente tentar aumentar a atenção plena através de alguma coisa que é tipo a chama tempura, que você tenta fazer uma atenção, alguma coisa, Ótimo, a para gente pode. diminuir um aspecto de Isso. cascata. Outra coisa que eu acho mais difícil é conseguir, entendeu? Como eu falei no início, diferenciar consciência de mente. Quer dizer, não, a atenção, você está com alguma atenção, mas na verdade, aquilo não é a última bolacha do pacote, entendeu? A Se última fosse você. bolacha do pacote é a Aí a não gente já estaria dualidade. iluminado, né? Mas não é o caso. A gente vai É devagar, é isso, gradual. isso, isso. É. É interessante, é o caminho. Depois que você entra, é quase uma cachaça, porque você já trabalha com esses pressupostos, entendeu? Aí você começa a falar, nossa, isso funciona em muitas coisas. O fato de você ser menos arrastado pelas aparências, pelo menos na vigília, é bom, entendeu? Acontece uma coisa assim que as pessoas estão arrastadas, você tem mais alguns segundinhos de falar, calma, agora que o meu karma está me dando essa possibilidade, eu já vou ter arrastado assim como se fosse. É, Não, né? você já tem essa experiência Entendeu? de ver que tem algo experimentando né, E a gente está numa peça de teatro, isso, é como se fosse exatamente. assim, não é fake, eu estou numa peça de teatro. Aí as pessoas esperam que eu tenha um determinado comportamento, eu também espero, e a coisa vai, a impermanência vai fazendo que a peça muda, acaba uma, entra outra, e de repente outras vidas também. Você vai sem tempo sem início. Eu realmente acredito que isso faz sentido. Então, dado esse pressuposto, eu tento pelo menos usar no meu dia a dia, né? Onde eu estou na peça. Que bom. Eu acho que isso é Que uma bom. coisa. Agora, Com certeza. A gente agora, vai ganhando é, essa liberdade aos poucos, né, no nosso movimento, né, também. Mas aí a gente enfim. tem essa prática na almofada e a prática no cotidiano. A gente tá, o que os mestres estão dizendo para nós é que é muito importante a gente desenvolver essa prática na almofada, primeiro, para poder a gente Ah, levar sim, essa sim. prática para o cotidiano, de fato, né? Mas a gente ser menos arrastado, independente da quantidade de Com horas que a gente passa certeza, na almofada, com parece ser certeza. uma coisa tão boa, né? Com certeza, com E certeza. porque a gente conhece, eu, por exemplo, conheço pouco o meu inconsciente, meu subconsciente. Eu conheço pouco. Mas às vezes eu chego consigo sentir, quase que fisicamente, alteração. Não sei se isso acontece com vocês, de alguma coisa assim, que a gente sai da zona do conforto, você sente física, até um pouco fisicamente, que você está saindo da zona do conforto. Isso ajuda a, por exemplo, você não ser tão arrastado. Porque você fala, nossa, eu estou saindo da zona do conforto. A gente vai trabalhar Eu com os acho que vários níveis, vários corpos, né? Corpo mais grosseiro, mais sutil, de energia, os apesar padrões. A gente vai de eu trabalhar não com ter vários isso, corpos. que eu tenho um corpo mais sutil, eu não tenho a menor dúvida, apesar de eu não ter nenhuma sensibilidade assim, extrafísica. Mas é óbvio que eu estou trabalhando a minha mente, que eu também tenho uma dificuldade diferenciada da consciência, no sutil. Isso eu não tenho a menor dúvida, inclusive quando eu sonho. Apesar de eu não ter lucidez no sonho, às vezes que eu lembro, eu falo, nossa, apareceram, tinham aparentes. E tá.
Maravilha. Importante. Obrigada Valeu. por compartilhar aí Obrigado a suas vocês. experiências e vibrações. Bom, Paulo agora ou é a Ana agora? Só Paulo. para acrescentar nessa reflexão do Roberto, que a mim me ajuda muito uma pergunta que o Lama Alan fez. Você sabe que você é você? Esse saber é a consciência, né? O resto é movimento, né? O resto é a mente. Essa cognoscência, esse saber aí. A gente vai se aproximando disso, porque a gente tá muito identificado com os conteúdos que surgem a gente está identificado com esse conteúdo que a gente chama de eu, que também são aparências, e com o que esse eu experimenta, né? As aparências que a gente vai chamar de externas, né? Não eu, mas a prática vai ser essa, né? A gente desvelar de fato o que está acontecendo, né? Interna e externamente, né? Tá bem? Vamos lá. Então, estamos no caminho. Não é fácil, como dizem, é simples, mas não é fácil, nem um pouco. Então tá, minha intenção hoje era a gente retomar lá o finalzinho do texto, certo? Pra gente concluir a leitura esse último capítulo, mas a gente não vai finalizar aqui. Eu vou depois conversar com vocês qual é a intenção que eu achava interessante a gente fazer. Então deixa eu pegar logo aqui o texto para compartilhar. Então, nós estamos no último capítulo, né? Armadilhas. A gente já viu esses tópicos. O último foi experienciando a consciência substrato. E agora a gente vai ver esse finalzinho que o tópico que o Lama, né, ele separou. No texto original não tem esses títulos e subtítulos. Aqui foi uma forma que o Lama colocou para dar organizar um pouco os conteúdos do texto, né? Porque o texto é um texto corrido, assim. Vajra Essence são 400 páginas de um texto corrido, sem fase 1, 2, 3, subfase, não. Então, nesse último tópico ele colocou possibilidades mais profundas da prática de Shamatha. Antes da gente começar aqui no texto, eu vou ler só o último texto raiz desse tópico aqui, experienciando a consciência substrato, só para a gente fazer a ligação, porque é uma continuidade assim do que o Lama vai falar. Então, deixa eu pegar aqui. Então, o último texto que a gente leu, né, do texto raiz, foi esse aqui, né? Exatamente onde ele explica o momento em que você, cultivando, né, tomando a consciência e as aparências como caminho, você atingiu a atenção plena unifocada, depois a atenção plena manifesta, que já não tem quase esforço nenhum, e agora você atinge o substrato, o vazio do substrato, e aí imediatamente você reconhece a consciência substrata, que são o terceiro e o quarto tipo de atenção plena. Então, nesse último tópico aqui. Então, vamos lá. Então, Bodhisattva, grande vacuidade ilimitada, então perguntou. A gente vai ler só o texto raiz, porque o comentário a gente já viu. A gente vai pular direto lá para o último tópico. Então, o Bodhisattva, grande vacuidade ilimitada, então perguntou. Ó Bhagavan, os pensamentos, lembra que a gente aqui atingiu, foi antes, ele comenta aqui, antes, quando você atingiu a atenção plena manifesta. Sem nenhum esforço, praticamente, a consciência está repousando na quietude em meio aos movimentos da mente. Agora sem nenhum esforço. Aí o Bodhisattva, grande vacuidade ilimitada, então perguntou, ó Bhagavan, os pensamentos devem ser removidos ou não? Se sim, a consciência deve surgir novamente após a mente ter sido purificada? Mestre, por favor, explique. O mestre respondeu, ó Vajra da mente, a corda da atenção plena e da atenção firmemente mantida é dissolvida pelo poder das experiências meditativas, até que finalmente a mente comum de um ser comum desaparece, por assim dizer. Consequentemente, o pensamento compulsivo cessa e os pensamentos errantes desaparecem no espaço da consciência. Os pensamentos compulsivos e os pensamentos errantes. O pensar os pensamentos, que é esse pensamento compulsivo,
e também os pensamentos errantes, que é aqueles que surgem do nada, assim, né? Eles cessam no espaço, eles aparecem no espaço, nesse momento eles desaparecem, né? Você está cultivando essa atenção plena unifocada, atenção plena manifesta, aí vai chegar um ponto que isso vai acontecer. Então, você desliza para o vazio do substrato, no qual o próprio ser, os outros, ou seja, você mesmo, esse ser, esse eu, está meditando, o próprio ser, os outros e os objetos desaparecem. Fixando-se, então, ou seja, você desceu para o terceiro tipo de atenção plena. Atenção plena, ausência de atenção plena. Porque aí não tem mais mente, a mente está... A mente grosseira... Então os fatores mentais também, daquela mente, que é a atenção plena e naquela atenção plena que a gente estava cultivando, e a própria introspecção, fixando-se as experiências de vazio e clareza, enquanto olha para dentro, a própria, você está olhando para a consciência, né? Então, as aparências de si mesmo, dos outros e dos objetos desaparecem. Essa é a consciência substrato. Tem uma fixação, ó, fixando-se as experiências de vazio e clareza, enquanto olha para dentro, as aparências de si mesmo, dos outros e dos objetos desaparecem. Essa é a consciência substrato. Então aqui a gente atinge shamatha, reconhece a consciência substrato. Alguns mestres dizem que o substrato ao qual você desce é a liberação das elaborações conceituais. Ou outros dizem que é o sabor único, enquanto outros dizem que ele é eticamente neutro. Aí o Lama já disse para nós que, na verdade, é esse a experiência que está acontecendo. É eticamente neutro. Chegar no substrato. Ao substrato que a gente está descendo, que é o substrato ainda ligado a essa mente, ainda tem uma dualidade aí. Seja qual for a denominação, na verdade, você alcançou a natureza essencial da mente, que é a consciência substrato. A mente grosseira do ser senciente, do ser humano comum, se dissolveu na sua natureza essencial, que é a consciência substrato. Aí vamos seguir para o... Isso aqui a gente já viu essa explicação, a gente não vai voltar. A gente vai lá para o tópico, então, que a gente vai terminar hoje, que é as possibilidades mais profundas da prática de shamatha. Aí ele continua, porque ele está respondendo. Por outro lado, ele continua. Por outro lado, que ele foi perguntar, a gente vai ter que liberar, fazer cessar todos os pensamentos? Mestre, explique, né? Ele está dizendo que isso vai ser naturalmente, essa aquietação é natural, até que você experimente o vazio do substrato e aí a própria consciência substrata ali. Por outro lado, alguém com entusiástica perseverança pode reconhecer que este não é o caminho autêntico. Ou seja, você não chegou ainda no ponto. Descer para reconhecer a consciência substrato ainda não é o caminho autêntico. Você está atingindo, você vai estar na rampa de acesso para atingir a freeway, como o Lama colocou, né? Ainda não é o caminho autêntico. O caminho autêntico é a freeway. A gente não chegou lá ainda, que é a própria Rigpa, reconhecer Rigpa. E prosseguir, aí ele vai dizer, então, alguém com entusiástica perseverança pode reconhecer que este não é o caminho autêntico. E, prosseguindo na meditação, todas as experiências corrompidas pelo apego a um estado de apagamento, de vazio e de luminosidade. Então, todas as experiências corrompidas pelo apego a qualquer uma dessas qualidades que a gente vai vivenciar nesse momento, desaparecem no espaço da consciência, como se você estivesse despertando. Então, prosseguindo, então, atingindo a consciência substrata e prosseguindo na meditação, todas as experiências corrompidas pelo apego a um estado de apagamento, vazio e luminosidade, as qualidades da consciência substrata, desaparecem no espaço da consciência. Todo o apego desaparece, como se você estivesse despertando. Depois disso, as aparências externas, depois que você atinge essa, né,
Aí, nesse momento você está atingindo o Rigpa aí. Ele está dizendo que as possibilidades mais profundas que a prática de chama vai nos levar, né? Depois disso, as aparências externas não são impedidas. Ou seja, quando você atravessa, você vê a vacuidade da consciência substrato, solta qualquer apego aí as aparências externas não são mais impedidas. E a corda da atenção plena interna e da atenção firmemente mantida é cortada. Então, você não está mais limitado pelas restrições da boa meditação, nem cai de volta em um estado comum devido à ignorância perniciosa. Pelo contrário, nesse momento, né, a consciência luminosa, translúcida e sempre presente brilha, transcendendo as convenções de visão, meditação e conduta. Qualquer dualidade aí cessa, sem dicotomizar a identidade e o objeto, sujeito e objeto, de forma que você pode dizer isto é consciência e isto é o objeto da consciência. Então, sem mais dicotomizar, a mente auto-originada, primordial, é liberada da fixação às experiências. Então, aqui, como ele colocou nesse tópico, nas possibilidades mais profundas de chama, até você perseverando, continuando na prática, você atravessar, reconhecer a vacuidade da consciência substrato e atravessar para a Rigpa. Aí o Lama Alan comenta, um aluno, ele fez pouco comentário nesses dois tópicos finais, nós vamos nos restringir ao comentário do Lama aqui, né? Porque aqui, quem sou eu para fazer qualquer outra... porque estamos longe de reconhecer isso aqui, né? Então, um aluno com entusiástica perseverança pode reconhecer que este não é o caminho autêntico, ou seja, pode até compreender isso em uma fase inicial. Ali, né? Mal você atingiu o chama, você está na fase 1, né, dos outros. Ou seja, ali mesmo, um aluno que tem uma entusiástica perseverança pode reconhecer que esse não é o caminho autêntico. Atingir chamata não é o ponto final. Certo? Não vai ficar preso. Aí. Vai seguir olhando. Este não é o meio direto, porque ele vai reconhecer que este não é o meio direto para realizar Rigpa, repousar em chamata. Vai ter que ir prosseguindo na meditação, todas as experiências corrompidas pelo apego a um estado de apagamento, de vazio e de luminosidade desaparecem no espaço da consciência, como se estivesse despertando. Ele trouxe o mesmo texto, né? Agora ele vai comentar. O Vajrayana Siddhartha, está mostrando que esta prática tem possibilidades mais elevadas. Se você inicia esta prática com inteligência e perseverança, com as bênçãos, óbvio, né? Todo o processo, todo o caminho, reconhece as limitações de deslizar para a consciência substrato e vê os problemas de se apegar a qualquer um de seus sinais, os sinais da consciência substrato. Apego às experiências de bem-aventurança, apego à luminosidade, apego à ausência de conceitos. Essas experiências, elas desaparecem no espaço da consciência. Então, a pessoa que está com uma inteligência clara do caminho, está confiante, persevera na prática ali, depois que atinge a consciência, né, a consciência substrato, ela vai ver o apego. Ela vai ver o apego muito sutil. Ana falou do apego grosseiro que ela viu agora. Mas esse aí é um apego muito sutil para você reconhecer. Então a pessoa vai ver esse apego muito sutil. E aí é o momento que a pessoa vê a vacuidade disso e solta. Aí atravessa para o Rigpa. Se viu a vacuidade da consciência substrato, você atravessa para o Rigpa. Porque aí as fases seguintes, principalmente a 2 e a 3, vai ser ele apresentar o caminho, vai apresentar a grande vacuidade. A vacuidade que vai penetrar toda o que sobra de apego. Tudo que sobra de apego. A identidade pessoal, os objetos, a própria consciência substrata. E aí a gente atravessa para o Rigpa. Aí isso é a prática de Treksho, é atravessar a consciência substrato para o Rigpa. O apego que ainda fica, né, presente. Aí ele vai dizer, então assim, até mesmo essas 3 qualidades distintas do substrato, bem-aventurança, luminosidade e ausência de conceitos, desaparecem, como se você estivesse despertando.
Então, aqui é uma experiência, né? O máximo que ele usou foram essas palavras aqui, que o próprio Lama vai dizer. Ele está dizendo, ele fez uma concessão à linguagem, porque não dá para descrever essa experiência. Então, tenha em mente que a consciência substrato é a dimensão da consciência na qual entramos quando caímos em sono profundo, no sono sem sonhos. Então, essa consciência substrata a gente experimenta todo dia, só que a gente cai nela sem consciência, né? Então a gente desce para o estado de sono sem sonhos, sem consciência. Então essa consciência é a dimensão, tem em mente que a consciência substrata é a dimensão da consciência na qual entramos quando caímos em sono profundo, no sono sem sonhos. Então, nesse caso, você desperta desse sono profundo luminoso, desperta da consciência substrata. Então, no caso da prática de shamatha, é como se a gente estivesse ali despertando, porque a tendência pode ser que a gente fique meio preso no vazio, na experiência de vacuidade, na experiência de luminosidade, na experiência de ausência de bem-aventurança. Então, aí você atravessa o apego a essas três experiências e você desperta como se tivesse, né? Desperta da consciência substrata. Aí ele vai dizer, então você desperta desse sono profundo, desperta da consciência substrata. Depois disso, porque a consciência substrata ainda tem uma restrição. O substrato ele é vazio de manifestação. Então, por isso que há a grande chance da gente ficar preso no reino da forma, da não forma aí nesse momento. Então, ou no reino do desejo, renascer no reino do desejo, se a gente ficar aí. Então, depois disso, as aparências externas não são impedidas, como eram quando você estava experimentando o substrato. Você não via, não tinha aparências. E a corda da atenção plena interna e da atenção firmemente mantida é cortada. Não tem mais nenhum esforço nesse momento assim. Tem um despertar. A palavra que ele usou é despertar. Portanto, não há cordas atando ao substrato ou a qualquer sinal. E nem a atenção firmemente mantida. Ou seja, nenhuma luta com esforço e diligência. Todo esse esforço é cortado, cessa. Então, você não está mais limitado pelas restrições da boa meditação, nem cai de volta em um estado comum devido à ignorância perniciosa. Pelo contrário, a consciência luminosa, translúcida e sempre presente, no caso aí é Rigpa, brilha, transcendendo as convenções de visão, meditação e conduta. O Lama está só repetindo aqui o texto, né? Sem dicotomizar a identidade, o sujeito, né, e o objeto, de forma a você poder dizer isto é consciência, isto é objeto da consciência. Essa mente auto-originada, primordial, é liberada da fixação às experiências. Aqui a gente solta toda e qualquer fixação, todo e qualquer apego. Que é a experiência da não dualidade. Porque só tem fixação enquanto tem dualidade. Em algum nível, mais grosseiro, mais sutil, muito sutil. Mas aqui, nesse momento que a gente atravessa para Rigpa, a gente experimenta essa mente auto-originada, primordial, onde todas as aparências são desimpedidas. Então, é aqui que transcendemos shamatha e a consciência substrato, atravessando para a consciência prístina. Perceba como isso pode acontecer de forma simples e tranquila, dependendo dos nossos méritos, da nossa perseverança, da nossa confiança na prática, a gente pode atravessar aqui nessa fase 1 ainda. Certo? Quando você se estabelece em uma... Aí tem o último texto, né, o pedacinho do texto. Quando você... Aí o Vajrayana Sigulago está explicando, né, a pergunta ainda, né? Quando você se estabelece em uma espacialidade na qual não há cogitações ou referentes para a atenção, todos os fenômenos se tornam manifestos, pois o poder da consciência está desimpedido. Os pensamentos se fundem com os seus objetos, desaparecendo ao se tornarem não duais em relação aos objetos, e se dissolvem. Os pensamentos, né? Os pensamentos se fundem com seus objetos,
desaparecendo ao se tornarem, os pensamentos se tornarem não duais em relação aos objetos e se dissolvem. Uma vez que nenhum único pensamento tem um referente objetivo, eles não são pensamentos de seres sencientes. Já é, então, um pensamento liberado completo. Assim. É a manifestação de Rigpa e suas próprias aparências. Em vez disso, a mente é transformada em sabedoria. O poder da consciência é transformado e a estabilidade é alcançada. Entenda que isso é como a água que está livre de sedimentos. Então, aqui foi a explicação do Vajrayana do Lago para a pergunta de que a gente tem que fazer parar os pensamentos e se uma consciência tem que surgir. Então, ele explicou que a coisa vai fluir nesse sentido aí. Né? E vai se tornar a coisa totalmente sem esforço e a radiância da própria consciência surge dela mesma sem nenhuma dualidade aí, né? Mais ou menos isso, assim. O Lama vai falar que o Lama explicou muito pouco, assim, né? Mas o que ele disse foi isso. Ele diz, aí ele está trazendo o texto de novo. Quando você se estabelece em uma espacialidade, essa abertura, na qual não há cogitações. Difícil para nós hoje, porque a gente vive cogitando. Então, quando você se estabelece uma espacialidade na qual não há cogitações ou referentes para a atenção, aí o Lama diz, sem sinais, isto é, você não está mais recolhido dentro da consciência substrato, nesse momento, todos os fenômenos se tornam manifestos, pois o poder da consciência está desimpedido. Aí o Lama diz, recolher-se de todas as aparências e simplesmente repousar em um completo vazio, que é mais ou menos o que a gente vai fazer quando atinge o substrato e a consciência substrato, ele diz, é relativamente fácil. Nem tanto, né? Mas é relativamente fácil. Você pode até imaginar isso, como é a consciência recolher-se para o vazio do substrato. Aí, certamente, fixar-se a sinais e reificá-los é algo familiar para nós, ou seja, é o que a gente faz agora. Então, ele diz, duas coisas são fáceis para nós. Uma é fácil se fixar a sinais, a referentes, e reificá-los, porque é o que a gente faz o tempo todo, com a nossa mente dual. Outra coisa que também pode ser fácil é imaginar a gente recolher a nossa mente de todas as aparências e simplesmente repousar em um completo vazio. Ele diz, é relativamente fácil a gente imaginar, ou chegar a esse ponto, né? Aí ele vai dizer, Rigpa, a consciência primordial, no entanto, é inconcebível e inefável. Aqui, do John Limpa está dizendo que não há referentes para a atenção. E ainda assim, todos os fenômenos continuam se manifestando. Como é isso? Esse é o ponto. Nem o próprio Lama Ala vai explicar. Porque ele vai dizer aqui, né? É inconcebível e inefável. É uma experiência. Você não vai poder... Na hora que você usa palavras, conceitos, referentes, você está se afastando dela. Então, o poder da consciência... Aí ele vai dizer, então, a consciência... todos os fenômenos, então, ele vai dizer... Então, aqui do John Limpa está dizendo que não há referentes quando você acessa a experiência de Rigpa, não há referentes para a atenção e ainda assim, todos os fenômenos continuam se manifestando. Aí o Lama traz de novo o texto raiz. O poder da consciência está desimpedido. No caso aqui é a consciência prístina, né? A consciência não está recolhida em si mesma. Porque aqui na prática ele chama, a gente está tomando a quietude da consciência e a gente está sempre, nunca se perdendo da consciência em si mesma, né? A consciência recolhendo a consciência das aparências e deixando ela reconhecendo a si mesma, né? No atingimento de Rigpa, a gente não vai estar mais, ela não vai estar mais recolhendo a si mesma, ela vai estar assim, completamente liberada.
Aí ele vai dizer, então ele diz aqui, é isso que ele está tentando dizer aqui, né? Aqui do John Lim está dizendo que não há referência. O poder da consciência está desimpedido. A consciência não está recolhida em si mesma, está livre. Os pensamentos se fundem com os seus objetos. Aí o Lama diz, acredito que aqui o Vajra nascido do lago está estendendo a linguagem tanto quanto é possível, sem gerar uma ruptura. Você ele usou essa construção. Os pensamentos se fundem com seus objetos. Aí o Lama segue, né? O contexto raiz. Desaparecendo ao se tornarem não duais em relação aos objetos e se dissolvem. Uma vez que nenhum único daqueles pensamentos tem um referente objetivo, eles não são pensamentos de seres sencientes. Em vez disso, a mente é transformada em sabedoria. O poder da consciência é transformada e a estabilidade é alcançada. Entenda que isto é como a água que está livre de sedimentos, ou seja, está completamente pura. A água está completamente pura. A consciência está completamente pura, desimpedida. Não tem nenhuma fixação mais operando nela. Essa é a experiência de Vikpa, né? Então, aqui o Lama termina os comentários. E a gente vai ficar aqui, certo? Que também a gente não tem condição de estar revolvendo sobre isso. Então, nesta sessão de abertura da essência Vajra, ou seja, essa primeira sessão que foi o contexto, né? E aí o momento que ele vai trazer a prática mesmo de como tomar, entrar no caminho da grande perfeição, né? Então, nesta sessão de abertura da essência Vajra, Tujun Limpa revela a natureza da mente. E então nos mostra como tomar as nossas próprias mentes, com todas as suas aflições e obscurecimentos, como tomar nossas próprias mentes como o nosso caminho para realizar o estado da base relativa da consciência, no caso a consciência substrato. E uma vez que a mente tenha se dissolvido nesse vazio luminoso e de bem-aventurança, ele nos mostra como atravessar os nossos fluxos mentais individualizados, porque a consciência substrato é um fluxo individualizado de consciência, né? Ainda. E realizar nossa verdadeira natureza, a natureza prístina, que nunca foi maculada por nenhum obscurecimento. Ele tornou esse caminho claro, acessível e convidativo. Mas sem a realização de Shamatha, nenhuma de nossas meditações nos trará uma transformação irreversível e uma liberação completa, né? Mas, uma vez que tenhamos estabelecido as nossas mentes em seu estado natural, o caminho completo para a grande perfeição está diante de nós, acenando para que realizemos a nossa verdadeira natureza nesta mesma vida. Não pode haver aventura maior, nenhuma fronteira maior para explorar e nenhuma liberdade maior a ser realizada do que esta grande perfeição. O sabor único de Sansara e Nirvana. Certo? Que seria a experiência da grande perfeição, né? O sabor único de Sansara e Nirvana, ou seja, ver todas as aparências como manifestações da própria consciência prístina, inseparáveis dela. É simples, mas não é fácil. Oi, Roberto. Eu acho o verbo despertar muito bom, porque a gente tem o bardo do sonho e o bardo da vigília. Quando a gente acorda, o sonho desaparece assim, ó, né? E a gente continua a gente, entendeu? A gente está num sonho com um monte de aparências, com emoções. Aí você acorda, você fala, nossa, era só a minha cabeça, isso nada existia. Oh, entendeu? O despertar parece bom, porque o despertar para uma consciência não dual é dar game over no jogo. E você vai dar game over no jogo, parece que a gente vai morrer. E não é morrer só fisicamente, não. É morrer com uma consciência que está aqui com aparências. Aí não importa que você esteja em qual bardo, o bardo da morte, o bardo do sonho, e a gente não vai morrer. É aquela coisa do lago e da coisa. Mas despertar parece bom, porque eu não sei o que é. Eu também, Flori, se eu nunca tivesse sonhado,
Ninguém ia conseguir me explicar o que é o sonho. Imagina que eu nasci, Aham. vigília direto. Durmo, sono sem sonhos. Zero de sonho. Acordo. Eu ia falar, caraca, você está falando que é possível quando eu estou dormindo, eu tenho uma realidade assim paralela, é? Eu até, se eu não sou burro, eu vou entender, mas eu não vou saber o que que é, né? Aham. Como é que a gente Exatamente. pode ter uma experiência do sonho se a gente nunca sonhou? Então, Uhum. despertar é que é possível ter uma experiência não dual. Você não é mais. Eu falo, é possível. Como eu não tenho agora, E eu que não sei bom, né? Que a dizer, gente nem para mim mesmo. já tem essa, Mas não faz admitir essa sentido, possibilidade. pelo Com menos, certeza, porque com a gente lê certeza. o texto, um pouquinho a gente entende. Você É, fala, com não pode ser muito certeza. diferente disso, né? Isso, é. Você fala, parece, é isso. Ótimo, que bom. Vamos nessa. Que bom que a gente possa se, como ele diz, né? Que a gente possa ver que isso é a coisa mais, a fronteira mais importante para a gente cruzar. E a gente tem essa possibilidade com esses ensinamentos profundos do John Limpa. A gente já teve acesso a todo esse caminho no texto, no retiro que a gente já fez com o Lama Ala, Tantra Vajra Cortante da Consciência Lúcida, em 2019 e 2020, que foi a primeira parte em 2019 e a segunda parte em 2020. E a gente já teve de novo o mesmo roteiro, com um pouco de diferença aí das palavras, das instruções, no Visão Iluminada de Samantabhadra, que nós tivemos com o Lama em 2021 e 2022. Então, a gente já tem 2 textos completos desse caminho. A gente pode pegar com calma e rever. A gente não vai ter acesso, né, ao restante do texto da essência. A gente já até tem. A fase 2 e a fase 3 está no Investigando a Mente, que a gente não vai seguir por ele agora. Mas, não, se não cruzar pela fase 1, não vai fazer sentido as outras fases. Pode só ser mapa, mas não é território. Então a gente precisa passar pela fase 1. Para esse caminho se fazer sentido, né? Então, o Shamatha é bem importante. Foi o que o Lama disse, inclusive, para nós no Retiro de 2019. Ele disse, essa fase 1 é o que é mais importante para vocês. Assim. Mais prático e importante é a fase 1. Então, é nisso que a gente se dedicou, né? Quase 70 encontros, hoje é o 69, 69 semanas. A gente vai ter mais umas 2, porque eu queria conversar com vocês. A gente vai finalizar hoje com um vídeo do Domingo Rinpoche, de 9 minutinhos, sobre os estágios do caminho. Aí é bem interessante, só para a gente ver como ele apresenta as fases de Shamatha e as fases de Vipassana, para a gente atingir. E o que a gente pode já reconhecer que são progressos no caminho, né? Bem rapidinho, 9 minutos. Mas aí na próxima terça, eu não vou comentar agora não, mas na próxima terça, minha intenção seria a gente, quando se diz assim, tem um texto muito precioso, e a gente termina de ler, a primeira coisa que você faz é voltar para o começo. Então eu queria que nesse momento, a gente não vai voltar para o início do texto do livro e ler todo o livro, mas eu queria ver se a gente repassava o texto raiz, sabe? Eu digitei todo o texto raiz, tirei do livro, né? Eu fiz questão de digitar praticamente para eu poder ouvir de novo o ensinamento enquanto eu digitava, né? Mas deu 19 páginas de um texto de Word. Então dá para, acho que a gente, em 2 terças, a gente rever todo o texto raiz. A gente faz 10 páginas na próxima terça e termina as 9 na última terça. Que aí a gente revê, assim, de tacada, todo o terma dessa primeira fase, sabe? Eu acho que é interessante. E aí, no final dessa primeira terça, a gente vai ver a primeira parte, na outra terça a gente vai ver a segunda, e aí a gente conversa os caminhos que a gente vai tomar agora, o que seria mais interessante para nós agora, enquanto grupo, onde a gente está, sabe? Com as nossas experiências, com o nosso tempo, com nossa... Aí a gente já conversou com o G esse fim de semana, a gente tem uma sugestão, mas eu queria consultar vocês, ver as possibilidades e a gente vê, certo? Porque aí a gente, para ser uma coisa que nos ajude nesse processo, porque a gente já viu, a gente vai ter que sentar a nossa bundinha na almofada e cultivar a atenção plena. O que pode nos ajudar nesse momento para isso, certo? E aí, ouvindo de novo o terma, a gente pode se ligar aí. Eu tenho um detalhezinho lá que eu vou pegar que eu acho importante, mas aí a gente vê junto e a gente, depois dessa terça, na próxima terça, na outra, a gente senta e aí conversa como a gente vai seguir, certo? Nos próximos encontros. Tá bem? Combinado assim? Então vamos ver o Mingyur Rinpoche? A gente se alegrar com essa instrução dele. Deixa eu colocar aqui o vídeo.
Melhor. Já tá o som. Ok. Sinais de progresso na meditação. Vamos ouvir o Mingyur Rinpoche. What are the signs of progressing the meditation practice? So normally, the sign is actually you become more flexible, more open, and actually kind of a little bit peaceful. But that peaceful doesn't mean like happy, like like that. So when you drink coffee, you have high, right? Hoo-hoo, like that kind of thing. Then it will not last long. After 20 minutes later, then low, become low. So not that kind of happiness. So it is difficult to explain, but normally what we call suffering meaning dissatisfaction or the hollowness or feeling of incomplete, feeling of insecurity or sad or lonely, deeper level there's something is missing. When we meditate, that holiness slowly will feel. And when the holiness feel, at the beginning, not the big like happy, not like that, but more like a little bit like contentment. Why is that feel? Because when we connect with the awareness, we are connecting with our innate quality. The more you connect with the innate quality, like awareness, love and compassion, wisdom, then the deeper level, we feel like we're coming home. We feel like we are back to who we are. So that is what we call happiness here. So that's the sign that you may not suddenly become like super high, but more develop contentment and joy. It's quite subtle. And then once you have that, then up and downs of life, still you feel pain, suffer, worry, but it doesn't have big impact as before. Especially when you are having obstacles, problems, you have more resilience. And sometimes you may surprise, in the past, if I have that problem, maybe I may become crazy now. But now, of course, you feel sad and you feel unhappy, but not that much, Sometimes you might surprise yourself. So that's the general kind of like a sign of meditation. But of course, sometime at the beginning, another sign is looks like getting worse. Remember, when you meditate, getting worse, good sign. But that getting worse, not very long, it will go away. And then eventually, you become more kind, compassionate, and you see things more clear, reality. Normally, we have a lot of prejudge, preconcept. That these things become a little bit less. And sometimes many people expecting supernatural power. Or like if I meditate, I may have special telepathic, clairvoyance, miracles. These are not important at all, actually. Even you have these clairvoyance, supernatural powers, suffering will follow you. If you can fly, suffering also follow you together fly. What we call like shadow. The bird, when they fly, the shadow also fly together. And nowadays, everybody can fly, right? If you have some money, you can buy a flight ticket and you can fly. And suffering also follow together. So these are not important at all. Don't look for those things. And special in our tradition, even you might experience those things, we don't discuss in the public. We don't show off. Of course, you can talk with your colleagues and you can discuss with your teacher, but not in the public. So humbleness is very important. Then there are normally two meditation technique.
shamatha, vipassana. Shamatha meaning karma abiding meditation. Basically learning how to be, not analyzing, being mind. And the vipassana begin with analyzing to see the nature of reality. So we have two kinds of meditation normally. If you only practice the karma abiding without the insight, without the exploring nature of reality, then we call three stage. First is waterfall experience, lot of up and down. Then become river-like experience, meaning easy to meditate. You can access anytime. Even there's up and down, it doesn't really matter. You've already find there's something kind of like continued. You find your inner safe place. Like river continue, still moving, a lot of up and down, but it's continue, right? Then in the end, what we call lake without wave. Then the awareness become all the time, long time. But if you begin to explore the nature of reality, you will not achieve the last state. Because when you explore nature of reality, we use analytical meditation. Then the being mind holding on the concept is gone. You see the true nature, the reality. So the sign of vipassana or insight meditation, vipassana meaning to see the nature of reality, also three stages at the beginning. First, what we call learning moon from the books. So whether you're learning about impermanence or emptiness, first like learning this in the book, like looking at the painting moon and the description about moon. There's no real moon, but still you can learn a lot about the moon from the book, right? So it's kind of like a lot of idea, a lot of image, a lot of articulation like that. And you practice again, then you get more deeper feeling. You have this, get familiar with the meaning. So the realization begin to develop. Then what we call, and still a lot of flavor then. The flavor become more, aha, lot of aha moment, like that. So what we call, one day you go out, look at the water, you see the moon reflection in the water. So that moon reflection much better than painting moon, but still not real moon yet, right? So experiential level, what we call experiential, lot of flavor. And if you practice again, one day you will have direct realization. The words, image, flavor, all gone. And you will have the direct realization, meaning not understand impermanence or emptiness, not have flavor about emptiness and impermanence. Almost like you become the one. You become impermanent. You become emptiness. You see emptiness. You hear emptiness. You smell emptiness. So it's not just in the intellectual, not just in the emotional level, what we call it will comes to the perception level, senses. So that's what we call, one day you go out and look up, you see the tiny moon, crescent moon. So that moon is much better than reflection moon, because reflection moon is still not real moon, but that is real moon, but the tiny. And then if you continue to practice, still you lost again, but continue practice. If that direct realization become 24 hours, then what we call you're fully free, enlightened. So take some time, be patient. So these are the stage and the signs of meditation. Tão lindo, né? Vou colocar lá no grupo, tá? Pra quem não viu, ver de novo com calma. Muito bom. Ele explicou rapidamente assim. Sinais de progresso. Tchau, Cris. Sinal de progresso na prática, assim, no dia a dia. O quanto você vai ficando mais flexível, mais paciente, mais resiliente, né? Aí depois ele vai dizer, se você pratica shamatha, tem todos os estágios. O estágio da confusão, depois o estágio do rio,
né? Que aí você encontra já. E depois o estado do oceano sem ondas. Mas ele diz, mas aqui no nosso caso, a gente não vai ficar no oceano sem ondas. A gente vai, assim que a gente começa a acalmar a mente, a gente vai praticar Vipassana, que aí é as práticas de desenvolver o insight. Aí ele diz, a gente começa compreendendo primeiro, intelectualmente, como estudando a lua no livro. Depois a gente começa a experimentar. Aí no nosso caso, a sabedoria é vacuidade, permanência e vacuidade. Porque o ponto da natureza última da mente é a grande vacuidade. Porque não vai encontrar nenhum eu em nenhum lugar. Vai encontrar essa abertura luminosa que manifesta tudo. Então, o ponto é a grande vacuidade. Então, ele diz, então você vai entender a vacuidade no livro, em permanência no livro, depois você vai começar a ter experiência, que é o nível experiencial, aí que é como se você começasse a ver a lua no lago ali, em vez de ver a lua no livro, você vai ver agora uma imagem da lua, mas está no lago, não é a verdadeira lua ainda, é uma experiência, né? Aí depois, até o momento em que você pratica, e aí você tem a experiência direta da lua, você vê uma luazinha crescente, eles pequenininha, você vai continuar praticando. Aí você tem a experiência direta da vacuidade, nos sentidos, nas consciências. Não é uma ideia, não é um sentimento, mas é a percepção direta. E aí, até você ver a lua cheia completa, que é você não perder mais, né? Essa experiência, 24 horas, você se ilumina completamente. Então, é isso, eles. Paciência. É o ponto. Está bom? Então, que a gente vamos dedicar a nossa prática. Alguém quer falar alguma coisa? Sentir assim, Anete, coçando aí a cabeça. Não, tô pensando aqui. Ele fala de um jeito muito claro, né? Não é? Fácil de compreender. E foi reconfortante saber que eu estou num progresso. E que eu me reconheci aí Que em bom. alguns momentos. Ficou bem pior. Quer dizer que é sinal que estou melhorando, né? Que bom. Que E bom. eu acho que, no meu caso em particular, pelo menos, que tem uma mente muito discursiva e tal, o mapa é útil. Não tenho Com dúvida disso, certeza, com entendeu? certeza. Mas depois a gente tem que ir pro Porque território, senão, né? A gente tem que ir pro é, território. Mas se ficar só no mapa não vai adiantar muito. A gente não vai isso, chegar lá, claro, né? exato. E porque o mapa mas por trás está a vida como laboratório, né? O É. Santos fala uma coisa legal, né? Yogis do cotidiano, eu acho bonita a Uhum. expressão, Uhum. em que a gente está sempre, com todos os bardos, a gente está numa realidade em que eu pelo menos, me parece a princípio que eu estou numa realidade que era independente de mim. Aí, pelo menos nessa vida, É, eu chego à como. conclusão que não é, entendeu? Uhum. Então, o mapa vai mudando. O Uhum. mapa vai Com mudando. certeza, com Aquele certeza. mapa. E a gente não sabe as causas e condições que a gente tem, nosso momento kármico e as bênçãos que vão chegar para nós, de repente isso pode se abrir assim, instantaneamente, assim. Pode se abrir instantaneamente. Mas, Flori, quando a gente, pelo menos para mim, né? Isso só vale para mim. Quando abre essa oportunidade, é uma coisa que você fala: olha, muda um pouco a visão de mundo, entendeu? Sim, sim. Eu aspiro, então, em que eu tenha renascimentos e que eu consiga continuar esse tipo de visão de Ótimo. mundo. Essa inspiração é E muito o resto eu importante. relaxo, entendeu? Ótimo, Porque ótimo. senão daqui a pouco eu estou competitivo, como eu já fui na vida, para ser Aham. eficiente na É, iluminação. cada um, Gente, cada um vai, eu vou vai com ter o seu agora eu caminho, tenho né? meta. É, Daqui cada a um, 5 ô anos, Roberto, cada um vai ter o seu digo. caminho, sabe? Tem o seu caminho, tem o É, claro. seu processo, sabe? Não tem uma Mas fórmula para quem X. gosta muito, É. digamos assim, da parte analítica, pelo menos da minha experiência, né? Eu Uhum, acho legal não abandoná-la, uhum, entendeu? uhum. Não, Mas sabe, a gente não tá sendo, o caminho não é abandonar a inteligência, mas vai ter um momento em que a inteligência, porque a gente não vai se afastar da inteligência, a inteligência vai nos levar até um ponto importante, mas vai ter é um como ele momento que você falou. vai ter que soltar. É como ele falou, lê no livro, vê no É, livro a é, lua, vê no é. lago, e em algum momento Vai ter que você vai soltar. chegar num negócio que é É, chamado de consciência não dual. Você é. fala, puxa, consciência não dual significa em que você não desaparece, porque eu já estou convencido que eu sou um contínuo consciência não inerente. Você vai falar, eu tenho realização disso? Não, porque provavelmente eu posso, no sonho eu não tenho, se eu morrer pode ter perdido. Mas na vigília, enquanto eu não ficar demente, se eu ficar,
Entendeu? Meu contínuo consciência, ele não é inerente. Causas e condições me fizeram chegar Tá. nesse momento no aqui e agora. E isso eu acho um pressuposto tão bom que eu acho Ótimo, ótimo. que isso não é só A mapa. gente vai conforme a confiança vai se abrindo para nós, né? A gente vai indo. Até o momento que a gente consegue atravessar algumas Olha, barreiras que agora, nesse momento, a gente nem consegue vislumbrar. Mas é isso. Flori, eu acho um pouquinho paradoxal, porque a gente acaba criando meta e, no fundo, a gente vai ter que abandonar um momento É, as metas. Isso é um exatamente. pouco paradoxal. Exatamente, Porque você exatamente. pensa, se a gente vai ter uma percepção não dual, não é um sujeito tendo a Exatamente. percepção de algo, é Exatamente. despertando. E que a gente Exatamente. não sabe exatamente, eu pelo menos não sei É. exatamente, Mas porque grandes mestres falam. aspirar é uma grande prática, é uma grande prática. Aspirar e seguir nas práticas que agora fazem sentido para nós, que estão nos ajudando no Claro, processo. claro. E aí a gente vai indo. A gente vai indo. É ter prazer no caminho. Com certeza. E ser com alegria nesse Com processo. Com alegria. certeza. Valeu. Persevera. É exatamente a qualidade né, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, esse entusiasmo, a gente tem que trazer para o caminho. Isso é importante, muito importante. É o brilho nos olhos, mas brilho nos olhos menos Exatamente. mundanos, sabe? O brilho nos Exatamente. olhos com essa coisa que fala, Isso. gente, É. tem uma realidade não dual do caminho, e não tem mais caminho. Isso é tão bonito e paradoxal. Tá bom. Vamos fazer a dedicação e a gente segue. E aí, deixa eu pegar aqui. Onde é que nós estamos? Peraí, só um minutinho, deixa eu achar aqui o texto. Deixa eu botar ele aqui em evidência agora. Então, vamos fazer a nossa prece. Dedicação. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas, do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sunandi tanchi zipanim tobnini pedrana panjishim que ganachi palong trupaim si petsule drowadrowarsho. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua, ou seja, todos os nossos mestres. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. E nunca soltar nossa mão, até que a gente se ilumine completamente. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, o Rigpa, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa, Orgen Lama Drugyune, Droachikya Malupa, Dei Salagopa Show. Então, queridos, obrigada pela companhia. Desculpem a demora aí. Obrigada, Obrigado, Flori. Floriano. Obrigada, Obrigado, gente. Obrigada. A próxima Tchau, terça a gente vai gente. pegar o texto raiz, tá certo? Nossa meta é rever o texto raiz, tá? Em 2 encontros a gente vê. Um beijo. Beijo. Boa semana.